Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui para mais uma palestra das Conversas Neuromusicais. Hoje a gente está aqui com a Julie Weingartner e eu vou falar um pouquinho, né, sobre a Julie, depois eu vou passar a palavra para ela fazer a palestra dela e, como sempre, né, depois, ao final da palestra, se vocês quiserem abrir microfones e câmeras para interagir diretamente com a Julie, sejam bem-vindos para fazer isso, e se quiserem também, ao longo da palestra, irem enviando suas perguntas pelo chat, também façam isso, então, como preferirem, tá? Então, é um prazer estar aqui com você, Julie, hoje. A Julie é doutora em neurociências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Programa de Ciências Morfológicas do Instituto DOR, de Pesquisa e Ensino. É graduada em Biofísica, também pela UFRJ, e tem colaborado nas linhas de pesquisa do Instituto DOR desde 2011, primeiro como aluna de iniciação científica, depois como aluna de doutorado e, mais recentemente, como pós-doc. A Julie tem experiência na área de neuroimagem das emoções musicais, com ênfase em neurociência computacional. E, além desse seu trabalho como pesquisadora, a Julie também é cantora, compositora, pianista e atriz, com extensa e premiada atuação ao longo dos últimos anos, chamando grande atenção de público e crítica especializada. E para quem quiser saber um pouco mais, né, desse lado da Julie, eu recomendo que acesse o site oficial dela, que é o www.juliewein.com. Eu vou deixar depois o link na descrição desse vídeo, quando a gente colocar o vídeo dessa palestra no nosso canal do YouTube, ok? Então, bem-vinda, Julie. Vou passar, então, a palavra para você. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite para estar aqui. Estou vendo que tem algumas pessoas aqui na plateia também que colaboraram nesse estudo. Que legal ter. Também tem uma mistura, né, de pessoas que, pelo que eu entendi, assim, de um público geral, né, que está chegando, assim, que não é da área, academicamente falando, e também pessoas que são da área. Então, eu tentei pegar um pouco, assim, basicamente o que foi a minha tese de doutorado e adaptar para esses dois públicos. Então, eu imagino que tem os momentos que fique um pouco mais técnico, outros momentos tentar chegar nesse balanço, assim, para a gente tentar atender todo mundo. Então, é um prazer estar aqui, muito legal esse programa de vocês, né? Toda a programação é incrível, parabéns também pela curadoria e pela idealização desse trabalho tão bacana. E eu vou falar um pouquinho, então, esse título, Reconhecimento de Padrões Temporoespaciais da Resposta do Córtex Auditivo Humano à Música, foi o título da minha tese de doutorado. Ela está disponível também no site que você falou, www.juliewein.com, dá para fazer o download lá direto. E, enfim, PDF, mas também tem alguns vídeos, algumas coisas assim sobre isso lá. Aí essa foi pelo Instituto de Pesquisa e Ensino, como você falou, e pelo Programa de Ciências Morfológicas, né, da UFRJ, onde eu também me formei. E, basicamente, eu queria começar só falando uma curiosidade aqui, que provavelmente você já tem conhecimento, né, que a música ela é um fator central e absolutamente indispensável em todas as culturas humanas do mundo, sem exceção, né? Não existe uma cultura humana na face do planeta Terra que não tenha a música como uma manifestação cultural central e imprescindível. Tá? Então, não é à toa que, e também a gente observa, né, fenômenos como esse, que são fenômenos de massa, né? Então, a música ela tem a capacidade de levar as pessoas a se unirem para assistir um concerto ou um show, e eu gosto de falar que se, por algum acaso, algum dia um extraterrestre viesse aqui na Terra e observasse esse fenômeno, ele com certeza ia se perguntar o que será que está acontecendo de tão importante ali naquele palco que está juntando tantos humanos ao mesmo tempo para presenciar isso, né? Então, a música ela tem essa força, esse poder de promover uma
uma motivação muito grande das pessoas em buscarem estímulos musicais. E a neurociência, isso não é à toa que a neurociência venha tentando entender, então, nas últimas 2, 3 décadas, cada vez mais, por que a música, né, como que a música interage com o cérebro humano e como que a gente tem essas representações no nosso córtex, e por que, afinal, que a música seria tão importante, né, para a sociedade. Tem várias questões aí evolutivas também que permeiam tudo isso. E aí, através dessa motivação, existem estudos que vieram surgindo, né, estudando os correlatos neurais do ritmo, né, alguns estudos estudando a relação tonal do cérebro com a música, expectativa tonal também, o prazer relacionado ao ouvir música, valência emocional, dimensões emocionais, influência da personalidade, a comparação, né, do cérebro de músicos e não músicos, e também reconhecimento e decodificação de padrões cerebrais. E aí é nessa área que eu queria me aprofundar um pouquinho mais com vocês aqui hoje, que é uma área que eu considero uma área de fronteira, na neurociência em geral, né, o reconhecimento de decodificação de padrões, e na área da neurociência da música também. E aí eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que a gente já tem nessa área. E musicoterapia também tem alguns estudos. Então, nesse estudo, a gente usou estímulos naturalísticos. Tá? A gente, o que seria, né, um estímulo naturalístico? Seria como se fosse um pedaço, né, no caso de audiovisual, seria um pedaço de um filme, né, na música seria um trecho de uma música, ou num estudo com texto seria um livro de discurso. E se a gente for observar um pouquinho da literatura, até então, né, até a época que eu realizei essas coletas, isso aqui é uma imagem modificada que eu fiz no estudo do Kay para atualizar com os estudos até a época que estavam em voga. Então, aqui a gente tem o tipo de estímulo à esquerda, né, que os estudos de ressonância utilizaram para fazer essa classificação ou decodificação, e à direita a gente tem a base do que o estudo utilizou para fazer essa classificação, identificação e reconstrução. Eu vou explicar mais à frente um pouquinho o que seria essa classificação, identificação e reconstrução, mas aqui a única coisa que eu queria que vocês observassem dessa imagem é a direção das setas, tá? Então, e o tipo de estímulo. Então, no tipo de estudo visual, isso aqui é só estudos relacionados a estímulos visuais, né, estímulos naturalísticos visuais. Então, a gente pode pegar como material de interesse, por exemplo, o pixel, né, a luminância de um pixel, ou um contraste, ou as próprias categorias de objeto, ou os gradientes de orientação, e aí também aspectos semânticos, né, da imagem. E aí, em direção às setas, tá, por exemplo, classificação, né? Esses estudos azuis foram em relação à classificação, classificando através dos voxels do cérebro se a imagem era de uma categoria ou de outra. E aqui a gente tem reconstrução e as setas é a direção em que a gente utiliza a informação para essa classificação ou reconstrução, etc. E aí, quando eu explicar aqui, por exemplo, a gente usa o contraste, né, de uma determinada imagem para treinar um algoritmo de ressonância magnética funcional que vai conseguir depois, através dessa atividade do cérebro e somente através dela, reconstruir esse padrão. Então, esse algoritmo ele é treinado através da reconstrução de um algoritmo treinado, basicamente, através dessas imagens que foram apresentadas para os participantes, tá? E aí, a ideia é que tem um momento do estudo, então, em que o algoritmo é treinado através da apresentação de diversas imagens para, no futuro, reconstruir. Em termos de imagem, isso já está bem avançado, a reconstrução de imagens, mas em termos de, quando a gente vai para a música, a gente ainda não tem tantos estudos assim, trabalhando com reconstrução, né? Se a gente olha para o córtex visual, a gente já tem mais estudos relacionados à reconstrução, até pelo próprio mapeamento do córtex visual, que já está há muito mais tempo sendo estudado e desvendado nesse sentido da orientação dos gradientes e tudo mais. Então, basicamente, para você reconstruir, né, uma imagem, você tem que treinar o algoritmo de classificação com a ressonância magnética funcional e, através disso, ir treinando ele sucessivamente. E a partir do momento em que ele já está treinado a reconhecer uma imagem ou a outra, você tenta usar a atividade dos voxels do cérebro para reconstruir, né, a imagem que ele aprendeu a identificar. E na música existem alguns estudos que trabalham mais com identificação. Então,
Basicamente, a gente pega um estímulo, que pode ser sons naturais, ou feitiços musicais, ou estímulo musical em si, e tenta, através desses estímulos, identificar qual a música que o participante estaria ouvindo. Ou seja, é praticamente uma leitura da mente, né? Então, a pessoa está ali dentro da máquina de ressonância magnética funcional e ela vai ouvir um estímulo musical, pode ser uma música, um trecho de uma música que ela já conhece, por exemplo. E aí o programa de computador vai ler essa atividade dos voxels do cérebro dela e vai tentar identificar se essa peça é determinada peça específica ou se é uma outra peça dentro daquela amostra de dados. Tá? E a diferença aqui também é o sentido das setas. Então, por exemplo, esses estudos que estão com a seta daqui para cá, né, do estímulo para o voxel, eles utilizam informação dos estímulos naturalísticos para fazer essa identificação ou classificação. E aí o estudo que eu vou falar para vocês hoje é o sentido oposto, tá? Então a gente usa somente as informações do cérebro do participante para tentar identificar qual a música a pessoa estaria ouvindo. E aí, qual que é o objetivo, então? O objetivo seria identificar com sucesso qual peça musical o participante está ouvindo, através da atividade cerebral do córtex auditivo dele. Então, praticamente fazer um programa, né, um código que consiga realmente ler a mente do participante nesse sentido. Então, eu coloco várias peças musicais para o participante ouvir, e aí eu pergunto para o computador qual é a peça musical que esse participante está ouvindo agora. E aí o computador vai me responder e ele pode ter uma determinada acurácia nesse sentido, ele pode acertar ou não. E também a gente quis analisar os padrões de conectividade cerebral que estavam relacionados a sentir as emoções, diferentes emoções ou realizar uma tarefa técnica. E aí a gente tentou também prever qual categoria musical o participante estava ouvindo. E como é que a gente fez isso, né? Então, agora eu vou explicar mais em detalhes, estava só dando um panorama geral, mas a gente teve duas formas de olhar para o cérebro nesse estudo. O primeiro foi avaliando uma série temporal da resposta cerebral, tá? Então, em dias diferentes, qual seria a consistência dessa série temporal da resposta cerebral? E a outra forma foi avaliando a conectividade funcional, ou seja, a gente pegou duas regiões diferentes do cérebro, né, algumas regiões a priori, na verdade, e viu como é que essas regiões se conectavam entre si, como é que a série temporal dessa resposta cerebral se conectava entre si com diferentes regiões. Por isso que é uma aqui a gente está chamando de consistência temporal, né, ao longo do dia, e conectividade funcional com regiões diferentes. Então, o nosso desenho experimental foi o seguinte: a gente teve ao todo 6 participantes. Esses estudos de decodificação, né, e reconhecimento de padrões, eles acabam concentrando muito dado em poucos participantes, né, porque essa classificação e a decodificação ela é feita dentro de cada participante. Então, cada participante veio 4 dias, né, diferentes, e ao todo cada participante. Ao todo, a gente teve 24 sessões com todos os participantes. Então, a ideia é coletar massivamente o dado de cada um dos participantes para a gente poder treinar esse algoritmo de classificação dentro do cérebro de cada um deles. Tá? Então, a gente usou a ressonância magnética funcional, para quem não conhece essa máquina dessas imagens, e ela mede a variação da oxigenação sanguínea do cérebro. E aí os participantes, eles ouviram vários estímulos musicais que poderiam ser de ternura ou alegria, tá? Então, a gente teve ao todo 20 estímulos musicais da emoção musical positiva de ternura. Vou tocar aqui um exemplo. Deixa eu tocar mais um exemplo. Ué, ele tá... Aí.
E aqui os estímulos, 20 estímulos musicais de alegria. Vou tocar um exemplo aqui também. Opa. Então, a nossa ideia foi utilizar dois... Opa, porque tá parando. A nossa ideia foi... A nossa ideia foi utilizar duas classes de emoção musical positiva, porque existem poucos estudos comparando duas emoções positivas entre si, né? Então a gente queria se livrar dessa questão da valência emocional, né? A gente quer identificar um pouco mais detalhadamente qual que seria a diferença entre o processamento de duas emoções positivas com características diferentes, como a ternura e a alegria. E aí, o nosso desenho experimental, ele teve o fator emoção, então a gente comparou ternura e alegria, e também a gente teve o fator tarefa, né? Então, a tarefa ela podia ser simplesmente ouvir a música e sentir a emoção, deixar-se levar pela emoção da música, ou então a gente propôs uma tarefa também analítica. Então a pessoa ela tinha que variar entre a tarefa analítica e a tarefa sentir a emoção. E a tarefa analítica é basicamente a instrução que a gente dava para o participante era que ele tentasse ao máximo focar em aspectos da música que conseguissem fazer com que ele não ficasse simplesmente sentindo a emoção, né? Assim, o máximo que ele conseguisse se desvencilhar, né, do processo de sentir a emoção. Então, ele podia, por exemplo, ficar fazendo uma análise para quem, né, todos os participantes, eles tinham experiência musical, né? Então, eles podiam fazer uma análise da teoria musical ali, uma análise do campo harmônico daquela música, tentar ficar entendendo qual que é a instrumentação de cada música, fazendo um acompanhamento, né, de quantos instrumentos ou quais os tipos de instrumento, realmente tentar avaliar a música em aspectos que fizessem ele se concentrar em outras coisas. Então, eu queria fazer agora com vocês a tarefa, uma simulação da tarefa, assim, na prática. Eu vou tocar aqui uma música, não é uma música que está dentro dos estímulos, né? Eu vou tocar uma música minha, mas aí a gente consegue fazer pelo menos a diferença de uma tarefa, da tarefa sentir emoção para a tarefa analítica. Então, eu vou tocar a mesma música e vou repetir 2 vezes essa música, tá? E na primeira vez, eu vou pedir para vocês fazerem a tarefa sentir a emoção. E a tarefa sentir a emoção, basicamente, é só fechar o olho e se deixar levar pela música mesmo, naturalmente, tentar se envolver na música. E aí, quando eu fizer, tem uma hora que eu vou fazer um intermezzo, assim, e eu vou falar, agora muda para tarefa analítica. Aí, a ideia é que vocês comecem a fazer a tarefa analítica. E nessa hora, vocês podem, por exemplo, contar quantas notas eu estou fazendo no piano, né, em cada compasso, ou vocês podem fazer uma análise gramatical da letra, enfim, fiquem livres para encontrar a tarefa analítica que mais vai facilitar que vocês se desfoquem do processo de se deixar simplesmente levar pela música, né? Então, podem também tentar fazer uma análise do campo harmônico e tudo mais, tá? Alguém tem alguma dúvida na tarefa? Eu tô vendo que tem um chat aqui, mas eu não tô conseguindo acompanhar. Vamos ver. Tá. E aí, tem uma pergunta, depois eu acho que a gente pode responder, né? Tá. Então é isso, eu vou fazer aqui a música, dá para ouvir bem? Alguém, o piano e a voz aqui tá tranquilo, né? De ouvir. Dá para ouvir sim. Sim, tá tranquilo. Então tá, vamos lá. Então primeiro, podem só
relaxar. Quem quiser pode fechar o olho. E agora a gente vai começar com a tarefa sentir a emoção, tá? Já usei todos os poemas, usei poemas que eu vi, usei poemas dos outros, usei outros de ti, usei palavras perdidas que vi por aqui. Não sei se hoje teria o que dizer por aqui. Palavras que um dia teria, que um dia perdi. Palavras que por um olhar esqueci, que fogem, que correm e não param aí. Acorda, acorda, acorda em si. Não fale da mulher amada, do que houve ali. Não sei se hoje teria o que perdi por aí. Agora vocês podem mudar para tarefa analítica. Já usei todos os poemas, usei poemas que eu vi, usei poemas dos outros, usei outros de ti, usei palavras perdidas que vi por aqui. Não sei se hoje teria o que dizer por aqui, que um dia perdi. Palavras que por um olhar esqueci, que fogem, que correm e não param aí. Acorda, acorda, acorda em si. Não fale da mulher amada, do que houve ali. Não sei se hoje teria o que perdi por aí. Já usei todos os poemas. Essa música Poemas de Ti. Alguém conseguiu fazer a tarefa analítica ou a tarefa sentir emoção? Como foi para vocês? Depois escreve lá ou fala para mim aqui. Pode falar, Patrícia. Quer falar? Não, eu vou deixar para depois. Tá bom. Então, basicamente, a gente teve, então, essas duas tarefas, além das diferentes emoções, tá? Então, a gente podia comparar sentir a emoção com a tarefa analítica ou sentir alegria com sentir ternura. E aí, o estímulo, ele foi desenhado da seguinte forma. A gente tinha um aquecimento ali de 20 segundos para a pessoa se acostumar, né, com a mudança, né, entre os estímulos, porque a gente realmente ia variando. E aí, um medley das peças musicais daquela categoria, por exemplo, de 1 a 10. E aí depois de 10 a 20 e assim por diante. Então a gente montou esses medleys. E aí o desenho experimental que a gente fez foi o seguinte. No dia 1, a pessoa começava ali com o primeiro medley de alegria, depois, né, o primeiro medley de ternura, depois um medley de alegria 2, depois o medley de ternura 2, e esses eventos eles foram alternados ao longo dos dias, né? E aqui em roxo a gente pode ver, ó, em roxo e verde está sentir. Então, verde é sentir alegria, né? E roxo é sentir ternura. E o laranja é tarefa técnica, né? Ou seja, a tarefa analítica em ternura ou alegria. Tá? E aí, então, variava tanto a emoção quanto se a tarefa era sentir emoção ou a tarefa analítica. E aí, como é que a gente fez essa seleção dos estímulos experimentais, né? Então, essa seleção foi uma grande triagem, né? Para selecionar esses estímulos, as músicas foram pré-selecionadas por 3 pessoas que tinham expertise musical, né? E o objetivo dessa seleção foi
encontrar músicas que evocassem essas emoções de ternura ou alegria. E depois, numa segunda etapa, a gente teve uma avaliação independente em que foram elegidas 20 músicas por categoria, né? A partir dessa primeira etapa de pré-seleção maior, dentro dessas etapas, nessas músicas selecionadas na primeira etapa, foram escolhidas 20 músicas através de uma pontuação, né, da escala GAMS. Então, a escala GAMS, ela mede, por exemplo, esses aspectos aqui. Então, para cada uma das músicas, né, para cada uma das músicas selecionadas naquela primeira etapa lá, que foram várias músicas, né, essa segunda etapa, nessa segunda etapa foi realizada a pontuação. Então, vamos supor, para a música T10, né, que é a Ternura 10, cada uma das pessoas que estava participando da avaliação da segunda etapa pontuou o quanto de transcendência essa música evocava, o quanto de força, o quanto de ternura, o quanto de nostalgia, serenidade, alegria e tristeza ou tensão. Então, ela podia marcar, né, dentro dessa escala, e aí a gente tinha essa relação, essa pontuação da escala GAMS para cada uma de todas as músicas da primeira etapa de seleção, e a partir dessa segunda etapa a gente pôde selecionar, né, quais, aqui já tem aqui estava zerada a pontuação, né, aqui é após a pontuação, né, então, por exemplo, essa música de ternura 10, né, foi pontuada como força no índice mais baixo, nostalgia ali no meio e muita ternura. Então, essa música, ela foi uma das selecionadas, né? É claro que a gente avaliou todos os parâmetros e aí a gente avaliou todas as músicas e viu quais que tinham pontuação mais alta em ternura e tinham essa representação mais clara, né, dentro de cada emoção, tá? E aí, como que a gente fez o processamento do sinal, né? Depois que a gente coletou esses dados, então a gente coletou aí aquelas 24 sessões, né? Cada participante fez 4 sessões, e a gente fez todo um processamento que já foi pensado depois para uma análise, um pré-processamento, que já foi pensado para uma análise de conectividade funcional, né? Entre as regiões do cérebro, e aí a gente usou aí algumas etapas de pré-processamento, como realimento, segmentação, slice time correction, enfim, essa parte é bem técnica, acho que a gente, depois, se alguém tiver interesse, né, mais a fundo, a gente pode entrar nela, mas basicamente a gente fez o denoising para processamento com a toolbox do COM no SPM do MATLAB, e aí a nossa análise principal, então, foi basicamente no objetivo, né? Porque a gente teve 2 objetivos, né? O objetivo, recapitulando, o objetivo de decodificação de padrões cerebrais através do córtex auditivo mesmo, e um outro objetivo, que eu também vou falar aqui mais para frente, de conectividade funcional. Então, avaliando como que essas diferentes emoções alteram ou não a conectividade funcional de regiões a priori, escolhidas a priori. E essa classificação e ranqueamento, então, faz parte dessa etapa da primeira etapa, né, que eu estava falando, que foca dentro do córtex auditivo. Então, a gente pegou, basicamente, a série temporal no córtex auditivo dessas 40 músicas, e aí foi desenvolvido um código que separava uma música como alvo e as outras 39 músicas para comparação, né, aquele leave one out. Então, a gente foi fazendo 40 permutações, né, da música que ficava para fora como alvo, e a partir disso a gente teve aí, para cada uma das 40 músicas, então, essas 39 interações. Então, ficava um bootstrap aqui dentro, né? O laço 1 aqui, esse primeiro bootstrap, e depois tinha um outro bootstrap que separava uma música como alvo, aí 4 exibições. Aí uma dessas exibições era separada para teste, aí depois a média. Enfim, a gente teve, ao todo, foram 624 permutações para a gente poder fazer esse bootstrap total de todas as exibições de cada música. Então, como é que, mais detalhadamente, então, a gente pegava ali essa máscara anatômica dentro do giro temporal superior, né? E a gente pegou, por exemplo, cerca de 10 mil voxels ali, e a série temporal de cada voxel era comparada, né, com o volume médio das exibições restantes dessa mesma música na série temporal de cada voxel também. Tá? E aí a gente tinha esses valores médios, que a gente chamou de correlação intramusical média. Depois a gente teve também aqui é só um detalhezinho, tá? Alguns modelos. Então, por exemplo, ali eu peguei, vamos supor, 10 mil voxels, mas a gente testou diferentes modelos. Então, o que acontece se a gente pegasse, em vez de pegar 10 mil voxels da máscara a priori,
né, a gente pegasse uns voxels, simplesmente os voxels mais consistentes, que eram comuns a todas as músicas, então 1500 voxels, ou no outro modelo, modelo 3, se a gente pegasse uma interseção entre os 5 voxels mais consistentes, né, e aí isso aqui a gente, enfim, comparou, né, os modelos. Isso também é uma coisa mais técnica, que eu acho que a gente pode entrar em detalhes se alguém tiver interesse, mas o que a gente encontrou em termos de acurácia foi que, por exemplo, para esse modelo aqui, para o primeiro modelo que usa a máscara anatômica, a gente teve, para cada participante que a gente consegue observar a acurácia é dada pela área embaixo dessa curva, então a taxa de verdadeiros positivos comparados, né, aqui no eixo Y, e a taxa de falsos positivos no eixo X, e aí se a gente calcular a área embaixo da curva, a gente tem a acurácia, ou seja, quanto que o nosso classificador ele acertou. O que significa isso, né? Se eu desse ali para o programa de computador uma tarefa, agora o participante estava ouvindo essa música, eu quero que você me diga qual é, né, quero que você identifique para mim qual que é essa música. Então, ele conseguia identificar aí com uma acurácia de 90%. E aqui a gente consegue ver a acurácia de cada participante, tá? E aí, os outros modelos também tiveram acurácias parecidas. A gente também tem outros parâmetros que a gente consegue comparar entre os modelos. Mas, basicamente, o que a gente observa é que, né, o modelo 2 ele otimiza os resultados e só que ele não, né, tem o problema de se basear nos melhores voxels. Modelo 3, seletividade, tem uma seletividade boa, só que tem uma variabilidade muito maior, como a gente observa aqui nesses gráficos. O modelo 3, se a gente vai ver a variância do modelo, ele sobe muito em relação aos outros. E o modelo 1 tem um desempenho intermediário e ele é a priori, então ele parece ser realmente o melhor de todos, se a gente for comparar essas 3 opções, né? E aí, a gente acabou realmente entendendo que o modelo 1 era o mais interessante. Se a gente observar, então, né, a correlação média da própria peça com ela mesma, a gente observa que para todos os participantes, né, eles ficam aqui nessa região, esse box plot mostra como que a gente consegue classificar em comparação a outras peças, né, que não são as peças alvo, no caso. Tá? E a gente tem um tamanho de efeito ali de 4.3, que é muito interessante. E aí, o que a gente também observou, esse gráfico é o gráfico final daquele que eu tinha mostrado, né, do modelo 1 que a gente foi escolhendo. E a gente observou também aqui, se a gente quiser ver quais são os voxels, né, mais consistentes para todas as músicas, isso é um dado que a gente tentou entender dentro do giro temporal superior ali, o que estava contribuindo mais para essa classificação, né? Então, se a gente for observar dentro do nosso objetivo 1, a gente conseguiu atingir uma alta acurácia de classificação e a gente teve uma consistência dos estímulos naturalísticos, né, ali dentro do domínio da música. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente está começando realmente a conseguir utilizar estímulos cada vez mais naturalísticos nesses estudos, o que realmente é muito difícil, né, a gente estudar a música no cérebro sem estímulos extremamente naturalísticos. Então, a gente conseguiu realmente fazer isso funcionar com esse tipo de estímulo. E também considerando que a gente teve, acho que muita gente aqui, né, trabalha nessa área, e realmente boa parte da literatura, assim, uma grande parte da literatura começou, né, sendo desenvolvida na Europa, e tem muitos estudos que realmente eles focam na música clássica, né, na música erudita, assim, eu não sei exatamente qual que é a porcentagem, mas se a gente parar para fazer essa conta, tem muitos estudos que realmente focam na música clássica. E aí agora a gente está com, né, esse estudo, por exemplo, né, a gente quis trazer vários estímulos, vários estilos musicais diferentes, tem até música com letra, música sem letra, enfim. E aí a gente consegue abranger, né, música brasileira, ritmos, samba, tango, enfim, também a própria música clássica, uma variabilidade maior dentro desses estímulos naturalísticos, né, porque a gente sabe que a música ela tem uma riqueza de ritmos e estilos gigantesca. Então, e aí a gente conseguiu também fazer dentro disso 3 modelos que são interessantemente satisfatórios. A gente teve ali uma questão boa se a gente comparar sinal com ruídos, também a gente pode
entrar mais a fundo são análises adicionais, tá? E preferência hemisférica não foi observado e também a gente não conseguiu observar a relação com as características acústicas nesse estudo. Então, investigação, aqui a gente vai entrar um pouco na área que, porque isso tudo assim de classificação, né, isso são alguns estudos que eles vêm, né, vêm vindo numa sequência, né, existem alguns estudos que já estão investigando isso. E a conectividade funcional também já tem, né, bastante coisa. Mas o que a gente quis fazer, digamos assim, uma pergunta que a gente quis fazer era realmente investigar dentro das emoções positivas, né? Isso a gente não consegue encontrar ainda muito na literatura. Então, a gente pegou pelo menos algumas regiões de interesse, a priori, que foram o giro temporal superior, a área motora suplementar, o estriado ventral e a região septo-hipotalâmica. E aí, né, só uma justificativa bem, talvez para quem não conheça muito assim dessa área, eu trouxe aqui alguns motivos pelos quais a gente escolheu essas regiões. Então, por exemplo, o giro temporal superior, né, ele está relacionado com o processamento de características acústicas complexas de peças musicais de vários gêneros, também está envolvido na integração sensório-motora, tem conexões anatômicas com estruturas frontomesolímbicas, e a área motora suplementar, ela já está relacionada, por exemplo, com a programação motora cognitiva complexa, também está ativa durante a audição, imaginação e desempenho da música, e a gente sabe que os impulsos para se mover ao som da música, eles envolvem a resposta dessa região, e também ela está envolvida ali na percepção da sincronia, do ritmo e da pulsação. Tá? E o estriado ventral é uma região do nosso sistema de recompensa, né? A gente sabe que a música é capaz de ativar essa região quando ela está associada a respostas emocionalmente prazerosas, né? E não só isso, né? A gente também, no estudo do Silent Pool, já demonstrou que a atividade dessa região e essa conectividade com o córtex auditivo pode prever o prazer, o nível de prazer evocado por determinada música, né? Ou seja, quando a gente coloca, sei lá, se eu der uma playlist para vocês ouvirem com várias músicas e eu medir a atividade cerebral nessa região, não só o nível dela consegue me dizer, através do nível de atividade dela, eu consigo dizer para você qual música você mais gostou e também a conectividade dela com o córtex auditivo. Então a gente consegue prever com essas duas medidas qual a música que você mais gostou somente através da atividade do seu cérebro. Isso já é uma relação muito direta, né? Então, a área septo-hipotalâmica, a gente sabe que ela está relacionada à regulação de respostas autonômicas, fisiológicas, e liberação de ocitocina, vasopressina, né, hormônios importantes para a situação de apego social. E ela o que é interessante é que ela é seletivamente recrutada em emoções afiliativas, em comparação com não afiliativas, né? Isso independente de valência no sentido, né, da emoção afiliativa. Então, a gente escolheu ela justamente porque a gente tinha estímulos musicais também relacionados à emoção de ternura. E aí a gente se perguntou algumas coisas. Então, primeiro, existe uma diferença de conectividade cerebral quando a gente compara, né, as condições sentir ou não sentir, né, sentir emoção ou fazer a tarefa analítica? E aí a gente esperou, nesse caso, a gente estava esperando observar uma maior conectividade entre as regiões subcorticais ali e o córtex auditivo. E a outra pergunta, por exemplo, foi: existe uma diferença de conectividade entre as duas, né, emoções, comparando ternura e alegria? E para a alegria a gente esperava uma maior conectividade entre a área motora suplementar e o córtex auditivo, justamente pela área motora suplementar estar relacionada com padrões rítmicos, né? A gente já sabia que ela está também relacionada com a vontade de se mover ao som da música. E ternura, a gente esperava uma conectividade da região septo-hipotalâmica, por exemplo, com o córtex auditivo. E aí, só para a gente, antes de eu mostrar os resultados de conectividade, eu queria mostrar o autorrelato das pessoas no desempenho da tarefa. Então, as pessoas relataram, tanto para a tarefa analítica, quanto para a tarefa de sentir emoção, antes né, isso aqui, desculpa, depois, quão bem você conseguiu realizar a tarefa, tá? E aqui, a gente conseguia, para cada música, por exemplo, medir o quão bem você conseguiu realizar a tarefa para não sentir emoção, né? Ou seja, para fazer a tarefa analítica. E a emoção ausente era o máximo, ou quase emoção quase ausente, um pouco de emoção, muita emoção, emoção muito presente. Então. E aqui, o quanto você sentiu a emoção, a gente podia medir, né? Também a gente mediu para cada uma das músicas, tá? Senti muito, senti extremamente. Execução da tarefa,
Então, as pessoas, para emoção sentida, as pessoas autorrelataram terem sentido a emoção, né? Mais na tarefa de sentir mesmo, que era o esperado, tá? E alegria e ternura, e para a tarefa técnica e de ternura e alegria, menos. Isso durante a RM. E a representatividade dos estímulos. Aí, isso aqui é o que eu tinha mostrado para vocês lá no começo, quando a gente fez a seleção, né? O quanto que as músicas pontuaram na escala GAMS. Então, as músicas de alegria, elas pontuaram, né, mais em alegria, elas pontuaram depois, por exemplo, em força, e o perfil das músicas de tenura, né, elas pontuaram mais em ternura e depois em, por exemplo, serenidade, né, um pouco diferente, sendo que esse aspecto aqui da pontuação é o que mais se destaca, né. Então, isso só para mostrar a característica dos estímulos. E aí, o que a gente observou, então, como resultado foi o seguinte. Bom, a gente observou aqui, em comparação, né? A gente observou uma conexão, por exemplo, entre o giro temporal bilateralmente, tá? E entre o giro temporal, vamos supor, o giro temporal superior direito, né? E a área motora suplementar direita. Isso para emoção de alegria. Quando a gente compara alegria com ternura. Então, quando a gente compara as duas emoções entre si, né, a gente pode, através desse resultado, ter uma interpretação de que, então a emoção musical de alegria impulsionaria a ação de se mover e dançar, né, justamente por essa percepção da sincronia do ritmo da pulsação, que a gente já sabe que está relacionado com a área motora suplementar. Então, tem algumas formas de interpretar, possíveis de interpretar esse resultado. É uma interpretação que a gente deu também, por exemplo, aqui em laranja, já é o contraste contrário. Então, né, o que ternura mostra em comparação à alegria, se a gente contrasta, né? O que ternura tem a mais do que alegria no contraste positivo. Então, o contraste positivo de ternura menos alegria, mostra que a gente tem uma conectividade ali entre o giro temporal superior e o estrado ventral, né? Então, a gente interpretou como se o prazer associado à emoção musical de ternura estaria relacionado à integração desse giro temporal superior esquerdo e o estrado ventral bilateralmente. Justamente pelo estrado ventral estar relacionado ao processamento de recompensa. Aqui a gente tem os box plots. E aqui a gente tem também a comparação aí da tarefa de sentir com a tarefa analítica. Depois eu vou responder aqui as perguntas no final, tá? E o que a gente observou aqui foi interessante também no sentido de que a gente teve, por exemplo, a conectividade entre... Isso aqui é contraste positivo, né? Então, sentir a emoção, em comparação com a tarefa analítica, a gente observou que a área motora suplementar e o estriado ventral, eles estavam mais conectados entre si na tarefa de sentir a emoção, em comparação com a tarefa analítica. E a gente poderia interpretar como se a vontade de mover-se ao som da música pode estar sendo mediada pelo próprio nível de prazer evocado. E também a gente sabe dos estudos, né, por exemplo, da Vino Alluri, lá de 2010, que essa conectividade ela aparece, né, maior no cérebro de músicos em comparação a não músicos. E a gente também observou ali a integração entre o giro temporal e a área septohipotalâmica, né? Então, na tarefa de sentir emoção, em comparação com a tarefa analítica. Então, é como se, por exemplo, a integração entre o processamento acústico da música pelo córtex auditivo com as reações fisiológicas representadas aí pelo septohipotalâmica. E aí a gente também tem aqui mais detalhes, né, esses contrastes, mas o que a gente pode concluir dessas análises é que, bom, basicamente a gente tem uma diferença, né, quando a gente contrasta alegria e ternura, de diferentes tipos de conectividade, aqui com alegria e bilateralmente entre os córtex auditivos secundários e também com a área motora suplementar e o giro temporal, e alegria
E ternura, comparado com alegria, a gente tem o estriado ventral com o giro temporal. E aí, se a gente compara as tarefas sentir e analítica, a gente também tem diferentes conectividades ali, sentir mais do que analítica, estriado ventral e motora suplementar, e septopotâmica com giro temporal superior. A gente tentou fazer uma predição categórica também, como a gente fez a classificação lá com o córtex auditivo, a gente tentou fazer uma predição categórica, né, de emoção através dessa conectividade. Então, será que a conectividade funcional, por exemplo, né, do estriado ventral com a área motora suplementar consegue prever se a pessoa está realizando a tarefa sentir ou analítica? A gente tentou fazer essas previsões em termos de classificação, algoritmo, e isso não foi possível. A gente até conseguiu fazer, posso mostrar para vocês aqui os resultados, mas elas ficaram ali no máximo ali 70%, né, em 60% e 70%, não é uma acurácia tão satisfatória quanto as que a gente observou com o córtex auditivo. Então, existem algumas limitações nesse desenho experimental da conectividade, né? A gente tem umas limitações, por exemplo, que a gente pode atribuir às nossas hipóteses, às regiões escolhidas de forma a priori, né? E a gente conseguiu observar através, uma coisa boa que a gente conseguiu observar para contornar essas limitações foi a consistência entre os participantes e a significância estatística. Então, só para resumir, eu queria trazer aqui para vocês algumas conclusões, mas a gente pode abrir para discussão também. Tem alguns gráficos de metodologia, de detalhe também de análises acessórias e suplementares que eu preferi não trazer na apresentação, mas eu tenho aqui também os slides. Então, a gente posso também entrar mais a fundo nesses aspectos aqui com esses slides para a gente discutir alguma coisa mais específica. Mas o que a gente observou foi que a gente tem respostas consistentes, tá? Estímulos musicais naturalísticos no giro temporal superior do córtex auditivo, e a gente conseguiu identificar essas músicas com acurácia média de 90%, e a gente teve ali um grau de consistência intramusical significativo ao longo de diferentes dias, e cada peça musical, né? Então, a gente consegue ver que cada peça realmente apresenta uma assinatura cerebral muito específica, que é independente da categoria ou da tarefa emocional, isso dentro do córtex auditivo ao longo de diferentes dias. E aí a gente observou também, no sentido de conectividade funcional, um efeito de dissociação do padrão de conectividade funcional entre o giro temporal superior e as regiões, né, de duas emoções musicais positivas distintas. É como se o grau de conectividade funcional do giro temporal superior, ele foi, nesse caso, como eu falei, incapaz de prever a categorização de emocional ou tarefa, que a gente tinha essa hipótese, que a gente ia conseguir, por exemplo, através da conectividade funcional, também conseguir fazer essa categorização, essa previsão de classificação, mas isso não foi tão eficaz quanto a previsão somente pelo giro temporal superior, né, pelas características acústicas ali, pela série temporal do próprio estímulo dentro do córtex auditivo. Mas eu vou até mostrar esses gráficos, são interessantes, dessa classificação pela conectividade funcional. E aí a gente tem algumas possíveis aplicações, né, desses resultados enfim, futuros estudos de reconstrução, a própria construção de um Spotify cerebral, né, em que a pessoa poderia, né, utilizar as informações das respostas do próprio cérebro a diferentes músicas para construir uma playlist específica, né, dependendo do que ela está, do padrão cerebral específico de cada pessoa, aplicações com terapia musical e também neurofeedback. E é isso. Quem quiser também saber mais detalhes, tem, como eu falei, a tese para download no site. E também tem alguns vídeos lá no meu site que vocês podem ver, entrevistas, essas coisas. Quem quiser acompanhar também o meu trabalho artístico, é só me seguir no Instagram, @julievai, que o meu sobrenome aqui nos artigos ele é Weingartner, né, que é o sobrenome, mas o nome artístico que eu uso é abreviado para simplificar, então Julievai. E aí, quem estiver em São Paulo, não sei se alguém vai estar em São Paulo em setembro, eu vou fazer um show lá no Blue Note, São Paulo. Inclusive o Sato foi no último show que eu fiz lá em janeiro. Eu vou fazer o show Júlio vai cantar Chico Buarque de novo lá no Blue Note São Paulo, dia 22 de setembro, então estão todos convidados. Espero ver vocês lá, conhecer vocês presencialmente.
Oi, Julie, muito obrigada. Muito Oi, legal o seu trabalho. Tô imagina. cheia de perguntas aqui, mas deixa eu abrir primeiro para ver se a gente já tem alguma pergunta no chat, ou se alguém quiser abrir microfone, câmera, fiquem à Olha, vontade. eu vi ali que a Suzane escreveu, pena que estou no Rio. Suzane, vai ter show no Rio também, dia 6 de outubro, em comemoração ao meu aniversário, venha. Vai ser no Clube Dolores. Obrigada, Depois eu coloco Gabriela. isso no, na legenda do seu vídeo, na hora que a gente postar. Ah, legal, Porque legal. às vezes eu coloco também, depois que eu posto no YouTube, no nosso canal, a gente avisa no Instagram, né, que já tem Uhum, vídeo novo, então a gente pode divulgar uhum, no nosso Instagram. Me passa depois uhum. direitinho essas datas, Tá por bom, favor. passo sim. É, Beleza. e aí, começamos pelas perguntas do chat. Você que sabe, você que Pode tá ser, vamos ver conduzindo aí. aqui. Você tem. Vamos lá. A primeira pergunta que tem aqui, deixa eu ler. Poderia tirar uma dúvida? No caso de uma pianista tocando, como seria o código de leitura a ser identificada no computador ao que tange a leitura de uma peça musical, por exemplo? Como seria realizado esse tipo de série temporal? Como seria esse algoritmo? Que tipo de palavras-chave devemos buscar para estudos assim? Desculpem a pergunta singela. Legal. Então, interessante, né? Eu achei bem bacana essa ideia de desenho experimental relacionado à leitura, né? De partitura. É, então, o código de leitura e identificação do computador, ele não mudaria tanto, porque, na verdade, a gente pode ali até tentar selecionar mesmo com a mesma. O que eu acho que seria interessante seria, será que a gente usa só o giro temporal superior? Provavelmente a gente pode usar outras regiões. Aí ver quais regiões contribuiriam mais, né? A gente pode tentar identificar os voxels que são mais interessantes para esse tipo de decodificação específico da. Mas com esse método, por exemplo, que eu usei aqui, a gente pode pegar simplesmente a série temporal, né? Escolhe os voxels, primeiro definir um método para escolher quais são os voxels que a gente vai usar. E aí pega a série temporal daquela resposta, então define um tempo para ela ler, né, a peça musical ali, e aí, através disso, começa a treinar o Bootstrap com ali aquela consistência do padrão da resposta cerebral do cérebro nesse participante. Agora, eu não entendi a questão da palavra-chave, digamos assim, palavra-chave para procurar estudos que já estão na base, já estão publicados, eu acho isso, né? Acho Tipo, que sim. que tipo de palavra-chave botar no Google Scholar, alguma coisa, né? Eu acho que você pode colocar palavras-chave como brain, decoding, encoding, classification, coisas assim. E aí colocar alguma coisa relacionada a sheet, né, que represente partitura, alguma coisa assim. Mas eu acho que essas palavras-chave podem ser as palavras-chave mesmo, Music reading, provavelmente. né? Music reading. Aham. Acho que sim. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, que eram muitas dentro da mesma, né? É, Deixa eu ver aqui. acho que sim. O que tange, como seria realizada a série temporal? Acho que é isso. Aham. Acho que é isso. É isso. Tem alguém perguntando se você teve alguma experiência com neurodivergentes? Acho que acredito que não, né? No seu trabalho, você trabalhou com. Aliás, isso é uma coisa que eu gostaria também de entender um pouco. Como é que você fez a seleção desse? Você disse que são participantes músicos, né? Isso, sim. Que tipo de músicos? Uhum. Se tem alguma informação sobre experiência musical, anos de Uhum. treinamento, gênero, Sim, isso. se tentou homogeneizar ou não, enfim, qual Uhum. que foi a ideia? Olha, em relação a gênero, a gente é, teve mais mulheres do que homens, mas a gente pegou pessoas com experiência musical vasta ao longo da vida, não necessariamente músicos profissionais atuantes, né? Mas pessoas com contato com a música muito. Aí a gente tem todas essas medidas. Eu não lembro de cabeça aqui, eu não botei na apresentação, mas tem. Na minha tese tem, se quiser esses detalhes, de. Eu posso até ver agora, se você quiser.
Mas a gente tem todas essas Depois a escalas, né? gente olha lá. Acho que tem mais alguma pergunta aqui. Tinha alguém que disse que queria fazer uma pergunta no final, esqueci o nome da pessoa que eu estou passando no chat, mas, por favor, é só abrir o microfone. Sou eu. Dá para me ouvir bem? Sim, Dá. estamos ouvindo. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida acerca da escolha do repertório. Qual que eu até vou fazer uma colocação para você entender qual que é a minha dúvida. Na musicoterapia, eles falam bastante sobre a identidade sonora, né? A identidade musical da pessoa, e que as emoções, elas dependem mais dessa identidade musical. Então, uma música, ela pode gerar emoções diferentes em pessoas diferentes, né? E aí, como você citou lá no começo musicoterapia, e eu encontro um pouco de... É até difícil, assim, achar uma explicação concisa nessa área, porque quando vai para a questão estética da música, a questão teórica musical, tem algumas afirmativas, como, por exemplo, a teoria dos afetos, né? E aí, quando vai para a área da musicoterapia, tem mais essa abordagem de que o indivíduo é um elemento ainda mais importante na análise. Então, pode ser emoções muito diferentes, dependendo dos indivíduos. A minha pergunta, baseada em tudo isso, é a respeito desses critérios de escolha sobre o repertório que foi utilizado e quanto à música mesmo, você falou que foi aplicada a escala, mas a escala quem vai colocando as numerações que fala, né? É uma pessoa, né? Ela que vai indicando. Então, teoricamente, é uma experiência dela com aquela música, né? Como que acontece, como que aconteceu no seu estudo essa questão dos critérios da música, a questão da execução, qualidade sonora musical, levando em consideração essas coisas? Uhum. Sim, então a gente selecionou esses estímulos baseado nessas duas etapas lá que eu te falei, e a gente quis realmente categorizar de acordo com o que as pessoas estavam sentindo em relação a essas músicas. Inclusive, as pessoas que pontuaram, depois elas participaram desse estudo, né? Então, realmente, a pontuação a subjetiva da própria pessoa contribuiu para essa seleção, que depois ela ia... Então, assim, não teve uma diferença muito grande entre, eu estou escolhendo aqui uma música que para mim invoca muita ternura, e depois uma pessoa que nem acha que essa música evoca ternura que vai participar do estudo, né? Não teve essa distância tão grande entre a escolha do estímulo, porque realmente tem essa subjetividade muito grande quando a gente fala do que você percebe em relação a uma música específica, né? E aí a gente procurou também as músicas que tinham mais consistência, quando a gente olha uma matriz de correlação, né, entre as emoções pontuadas para cada indivíduo, para cada música, quais são as músicas que mais têm a consistência de autorrelato emocional em cada um dos, principalmente para ternura ou alegria. Então isso contou muito para a gente selecionar esses estímulos ali. Pode falar, Patrícia. Não, eu só estava aqui complementando aí a pergunta. A pergunta para o participante foi, desculpe, talvez eu tenha pulado aí a hora que talvez você tenha explicado e eu não tenha escutado. A pergunta para o participante era a emoção percebida ou sentida? Deixa eu ver aqui. Agora já faz tanto tempo que eu fiz essa pergunta. Porque uma coisa é você perceber uma emoção, né, na música sem necessariamente sentir, né? Então você pode ouvir uma música triste, reconhecer como triste, mas você não se sente triste ao ouvir aquela música. O que eu me lembro de cabeça aqui é o quanto você sentiu a emoção. A Anne Rose pode até confirmar. É quando sentiu, né, Anne Rose? Isso mesmo, era... quando sentiu. Todos os participantes trazeram as músicas favoritas que está evocando
tenura nesses participantes. E a seleção foi um concordo entre todos os participantes. Então, legal. Todos os participantes também foram treinados nessas tarefas de sentir a tenura, sentir a alegria e fazer a tarefa técnica. Então, foi a emoção sentida. E a interpretação também tem a ver com essa seleção que você falou. As pessoas escolhiam as gravações que elas mais gostavam ou não? Sim, a gente sempre focou na preferência musical também, né? Então, assim, o quanto que a pessoa se sente movida por aquela música era muito importante. Até porque teve músicas que a gente excluiu, vamos supor que uma pessoa tinha aquela música como muito forte para ela e outros participantes não tinham essa mesma relação, né? Então não teve como incluir, porque todos depois ouviram as mesmas músicas, né? Então a gente teve que chegar ali a um consenso realmente que fosse satisfatório para todos os participantes, para poder funcionar. Muito obrigada. Tem uma mão levantada aqui da Suzane. Sim, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Então, é legal como na conversa a gente pode relacionar, né, uma coisa a outra. Eu perguntei da questão dos neurodivergentes, porque no meu caso, eu fico sempre pensando, porque eu sou autista, né? Então, eu sou uma autista que sempre fui interessada na música. Mas, como que eu vou te dizer, quando chegava na parte de aprendizado musical, eu às vezes me via confusa na questão que muitos pode parecer simples, né? Que é essa questão de comparar, de fazer essa analogia, né, de som com sentimento, né? Tipo, determinada música é ternura, determinada música é alegria. Então, de início, para mim, era muito difícil entender essas coisas. Eu acho que para as pessoas não é tanto, né? Mas para mim foi dificultoso, assim, no começo. Até que hoje eu não sou... assim, a pianista que eu gostaria de ser, né? Porque eu ainda estou, né, caminhando, pegando prática, coisa e tal. Mas, enfim, eu só queria acrescentar isso, né? Porque tem a questão da neurodivergência. Sim, seria um estudo completamente diferente, né? Por exemplo, incluir essas populações, a gente aí pode, inclusive, desdobrar, né, esse método para incluir também. Porque realmente aí começam a entrar várias outras perguntas, né? Junto com. E a menina falou da questão da musicoterapia. Eu creio que talvez até por a musicoterapia lidar com esses outros tipos de pessoas às vezes, né? Tipo autistas, pessoas dependentes químicos, né? Que talvez pegue essa abordagem mais pro pessoal, né? Seria um outro estudo, né? E muito interessante também, né? Porque eu acho que quanto mais a gente conseguir, né, começar a encaminhar também esses estudos para essas abordagens práticas, né, de com interface realmente real com a sociedade, né? Isso já a gente ganha um campo muito legal de atuação. Julie, você comentou, se eu entendi bem, que na análise de conectividade você teve dificuldade de prever a categoria da tarefa. Foi isso, né, que você comentou? Se era uma escuta emocional ou analítica, né? Aí eu fiquei pensando se... porque, assim, quando você até pediu para a gente ouvir de uma forma emocional e analítica, eu fiquei pensando, nossa, como é difícil a gente fazer esse switch, né, imediato, né, de uma coisa para outra. E eu, assim, eu sou musicista, né, de formação, e então eu
assim, procurei me basear em algum aspecto específico daquilo que você estava fazendo, mas mesmo assim eu estava muito ainda naquela escuta, né? Foi difícil de eu me desvestir da escuta emocional e me mergulhar nessa escuta analítica. E aí tem uma questão também que eu fico me perguntando, que é o fato do músico fazer dessa escuta analítica extrair dessa escuta analítica um prazer estético, que não deixa de ser uma resposta emocional, né? Você escutar analiticamente, às vezes, pode te dar tanto prazer quanto escutar simplesmente se deixando levar pela música, né? Sim. Como é que você imagina que você possa talvez distinguir essas duas coisas? Você acha que isso é possível? Do ponto de vista, assim, também de uma análise mais... de uma análise neural, né? Como é que você encararia essa questão? Uhum. Eu acho que essa é uma questão muito interessante e válida, porque também me identifico com a sua fala, por ser musicista, né? Então, entendo esse tipo de apreciação estética pode acontecer, né? Eu acho que é uma pergunta que tem que pensar muito como responder, né? Muito delicado em termos de desenho experimental, capturar esse tipo de... Porque como a gente, na verdade, teve, como a Ana Rosa falou, um treinamento intenso, para mim também foi difícil, fui treinada nessa tarefa, foi muito difícil fazer a tarefa analítica no começo. Era assim, nossa, um esforço mental absurdo. Então, esse treinamento, sem ele, seria muito difícil ter essa clareza nos resultados que a gente teve. Porque, justamente, acho que por isso que você falou também, né? Se a gente teve que realmente, antes de entrar na ressonância, treinar muito. E aí, para conseguir chegar nesse nível de realmente conseguir ter uma eficácia e mudar de uma tarefa para outra e sem essa contaminação que pode acabar acontecendo entre as duas coisas. Mas se a gente for desenhar um estudo justamente treinando vamos supor, agora vamos treinar sentir a emoção estética dentro da tarefa analítica, né? E vamos treinar sentir a emoção sentida. Eu acho que a única diferença aí talvez seja essa questão de como direcionar a tarefa para o participante, né? Qual o objetivo da tarefa? E aí a gente poderia talvez observar outra configuração nos nossos resultados de conectividade funcional, né? É muito interessante. É um desafio, né? Pensar em qual que seria esse paradigma, né? Mas interessante você também pontuar que vocês treinaram os participantes, né? Que isso não tinha ficado claro para mim. Sim, né? A gente treinou. Sim, foi muito importante. E foi um treinamento assim que demorou, né? Foi uma coisa que a gente fez com muito extensivamente, né? Justamente porque a gente tinha poucos participantes, então aquele dado tinha que ser muito robusto, né? Para dentro de cada participante a gente conseguir enfim, os resultados de principalmente classificação sim. Legal. Bom, gente, a gente já passou aqui das 3. Se talvez mais uma perguntinha, se tiverem aqui, deixa eu ver aqui. Só para encerrar. Os sons da máquina de ressonância influenciaram em algo? Algo foi excluído na análise dos resultados por essa interferência? Os sons da máquina são realmente um problema assim, muito grande que a gente enfrenta, né? E aí, isso foi também com uma coisa que ajudou muito, foi a familiaridade dos participantes com o ambiente da ressonância. Então, assim, a gente só pegou pessoas que já tinham participado de muitos estudos, já estavam acostumados com barulho, e também a gente usou, por exemplo, o participante ele podia escolher a proteção auditiva que ele usar, né? A gente usou protetores auriculares para reduzir essa interferência, e a gente usava também o fone, né, dentro da máquina, então não era o som ambiente, né? Então, dava para ouvir a música, claro que não é tão perfeito quanto você ouvir.
E a gente não precisou excluir alguma coisa especificamente por causa dos ruídos, né, da ressonância em si. Não teve esse... E, por um lado, todos os participantes ouviram o mesmo ruído, né? Então, isso estava em todos os dados de forma homogênea. Então, foi como se isso ficar elas por elas, né? Mas o ideal seria, claro, que fosse um ambiente silencioso, né? Por enquanto, a gente ainda não tem isso, mas acho que em breve vai ter uma máquina cada vez quase 100% silenciosa. Nem sei se já não existe nessa máquina, talvez já exista. E o seu desenho, no fim, assim, para cada sessão, quanto tempo foi para cada aquisição de cada participante? Você se lembra, mais ou menos? Quanto tempo? De cada, por dia, né? Que foram 4 dias. Olha, eu lembrava. Boa pergunta. Tem que ver. Quanto tempo que cada um ficou Talvez... dentro daquela máquina? Era assim, na verdade, uma pergunta boba, né? Porque eu fiquei curiosa de que você conseguiu 6 músicos não claustrofóbicos para entrar numa máquina de ressonância durante, sei lá, 1 hora, 2 horas e ficar lá por 4 dias consecutivos. Assim, isso me surpreende. Mas, enfim, é uma pergunta boba. Era só para por curiosidade. Anne Rose, você lembra quantas horas? Acho que era 1 hora. Cada dia eu acho que 40 minutos. Mas eu não sei os números exatos agora, um pouco menos do que 40 minutos. Em total, a gente teve 2 horas e 10 minutos dados. De cada participante. De cada participante. Então, foi mais ou menos, um pouco menos do que 40 minutos cada dia. O medley teve, acho que, 10 minutos. Então, foram 4 medleys. Essa aí tem o tempo ali um pouquinho antes, né? Um pouquinho depois. O preparo e tal. Não, legal. Muito legal. Obrigada, Julie, pela sua participação. Foi muito bacana ter você aqui hoje. E obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela presença. E mês que vem temos palestra novamente. A gente vai divulgar no nosso... Já está divulgada a nossa página institucional e vamos divulgar, então, mais para frente no Facebook e Instagram. E em breve esse vídeo da Julie também vai estar no nosso canal. Ok? Então, muito obrigada. Até mais, então. Obrigada. Tchau, Ana Rosa. Tchau. Obrigada, Ana Rose, pelas contribuições aí no estudo. E o João Sato também, que estava aqui. Agradecer. Eles estavam aí, participaram também. Abraço, Julie. Até mais. Beijo.